alegria poder estar aqui com vocês. Antes de entrar propriamente no tema da pregação, e o tema desta pregação está em João, no capítulo 12, e nós vamos estar exatamente refletindo sobre aquilo que Jesus diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Este é o tema desta pregação. Mas antes de entrar propriamente no tema da pregação, queria partilhar com vocês algo que eu vivi essa semana. Bom, você sabe, estamos nos aproximando do domingo da Páscoa. E como acontece todos os anos, já no comércio, há uma grande, divulgação de ovos de Páscoa, Então o mercado aí, em supermercados, na internet, tudo que é canto que você vai, você encontra promoções de ovos de Páscoa, porque no domingo de Páscoa é o costume de dar um ovo de Páscoa, principalmente para a criançada. A criançada gosta muito, de ovo de Páscoa, mas não só a criançada. Tem adulto que também gosta de ovo de Páscoa, não é verdade? Quem aqui gosta de chocolate, levanta o braço. Olha, eu também gosto, olha quanta gente gosta de chocolate. Então, lá em casa estávamos conversando, eu, minha esposa e os nossos dois filhos, o Jonas e a Beatriz, conversando exatamente sobre ovos de Páscoa. E como você sabe, o nosso país está em crise, e se você andou fazendo uma pesquisa de mercado, como eu andei fazendo, você percebeu que os ovos de Páscoa estão caros. Não estão caros? Estão bem caros, O ovo de Páscoa, tem muita gente optando por fazer o ovo em casa, O ovo de Páscoa, fazer caseiro, Vou aprender, vou pegar a receita e vou lá fazer ovo de Páscoa. E lá em casa, eu conversando com as crianças, falando exatamente sobre o ovo de Páscoa e o preço do ovo de Páscoa e como está caro o ovo de Páscoa. Daí eu aprendi como que os meus filhos estão crescendo. E a gente que é pai, a gente acha que o nosso filho sempre vai ser aquele bebezinho que a gente pegava no colo e era a coisa mais fofinha e cuti-cuti do mundo. Mas não é. Os nossos filhos, eles crescem. Eu estou aprendendo que o Jonas e a Beatriz estão crescendo. Já estão entrando na adolescência. E o Jonas chegou para mim como um adolescente convicto, Convicto, disse: não, pai, não precisa se preocupar. Não precisa comprar ovo de Páscoa esse ano. Falei: é mesmo, meu filho? Que bom. Vai ser uma economia, o bolso agradece. Ele: não precisa, pai. Basta apenas eu comprar barras de chocolate. Falei: é mesmo, Jonas? Por quê? Ele: não, pai. Porque antigamente os ovos de Páscoa, a gente queria os brinquedos. Só que hoje eu não estou mais na idade desses brinquedos. E vem o brinquedo e vem tão pouquinho chocolate. Eu estive fazendo as contas. E se o senhor comprar 3 barras de chocolate, vai vir muito mais do que o ovo que o senhor comprava antigamente para nós. Eu vou comer muito mais chocolate. Eu falei: garoto esperto, isso é muito mais barato. Eu falei: é verdade. A Beatriz, ela já não se convenceu muito. Ela está querendo o ovo, de Páscoa. Mas o Jonas está decidido pela barra de chocolate. Porque ele não quer mais o ovo de Páscoa com brinquedinho. E com esse dizer, com essa motivação do meu filho, eu fiquei pensando para essa pregação. Porque eu lembrei que os meus filhos, quando tinham lá 5, 6 anos, eles ficavam nessa época agora dizendo: pai, já comprou ovo de Páscoa? Pai, o ovo de chocolate? Pai, aquela coisa, E às vezes você ia lá no local, via aquele monte de ovo de Páscoa, e você via um ovo que era caríssimo e só tinha o brinquedo, e a criança queria o brinquedo. Quem é pai e mãe vai entender isso, não é verdade? Quem é pai e mãe aqui entende isso. A criança, ela não quer tanto chocolate, ela até come chocolate, mas ela quer o brinquedo. Aquilo que vem junto com o ovo. E o pessoal que fabrica ovo de Páscoa, porque não é bobo nem nada, ele faz com que o ovo tenha brinquedo chamativo e um pouquinho de chocolate. Cada vez mais o ovo de Páscoa vem com menos chocolate e com brinquedo. E o pessoal vai comprando o ovo de Páscoa com brinquedo para dar para a criança, porque a criança quer o brinquedo, não quer o chocolate. Você deve estar se perguntando: Alexandre, mas por que você está falando de ovo de Páscoa, falando de brinquedo, falando de chocolate? Porque exatamente esta pregação, ela quer ser para você nesta tarde, nesse início de tarde,
quer ser para você, meu querido, minha querida, um ovo de Páscoa com um presente, mais do que um brinquedo, um presente. Que essa pregação você possa ser como essa criança que abre o ovo de chocolate e que está ali, abre, até quebra o ovo de chocolate porque quer o brinquedo que está dentro. Depois vai se alegrar com o chocolate, mas ela quer o presente que vem junto do ovo, o presentinho. Esta pregação, ela traz um presente para você. Na verdade, ela vem trazer para você 3 presentes. Ou melhor, um presente que se revela de 3 formas. E nós vamos descobrir no transcorrer desta pregação. E eu quero convidar você então de maneira espiritual, simbólica, a ser como essa criança que, diante do ovo de chocolate, abre faceiramente, alegremente, o ovo de Páscoa, quebra até mesmo aquele ovo de chocolate e vai lá para trás do presente, do presentinho que está lá dentro, daquilo que chama a atenção. Esta pregação tem esse presente, dentro dela tem esses 3 presentes. E se você tiver um coração dócil, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E se você tem ouvidos para ouvir, você vai colher para você esses 3 presentes que o Senhor quer te dar nessa Semana Santa. Pega comigo a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 12, a partir do versículo 20. João 12, 20. E veja só, meu irmão e minha irmã, aqui em João 12, 20, o contexto é exatamente aquele que nós vivenciamos agora, alguns dias atrás, no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém pela última vez. Ele entra em Jerusalém, sabendo que pouco tempo lhe resta. Dali, do templo de Jerusalém, é para o Calvário, é para a condenação e para a crucifixão e morte na cruz. Então é a sua última ida a Jerusalém. E quando ele ingressa em Jerusalém, ele ingressa montado num jumentinho, e o povo o acolhe dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, mexendo, balançando as palmas, colocando mantos ali no caminho por onde Jesus entrava, e a multidão fazendo festa pelo Filho do Homem que ingressava em Jerusalém. Esse é o contexto dessa passagem. Jesus então ele entra em Jerusalém. João vai acrescentar um detalhe muito importante. Ele vai acrescentar aqui mesmo no capítulo 12, dizendo que os discípulos que acompanhavam Jesus, e você já pode imaginar a cena, Jesus montado sobre o jumentinho, entrando em Jerusalém, e Pedro, Tiago, os apóstolos, ali acompanhando, os 12 acompanhando Jesus, e eles falavam para a multidão, e o que eles diziam para a multidão? João, evangelista, também um dos 12, vai dizer que eles estavam dizendo para a multidão, eles falavam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tinha ressuscitado dos mortos, estavam dando testemunho. Eles se recordaram, vai dizer aqui no versículo 16, que isso estava escrito a seu respeito e que assim lhe tinham feito. Versículo 17, os que estavam com ele quando chamou Lázaro do sepulcro, ressuscitando dos mortos, davam testemunho. Foi por este motivo que a multidão foi ao seu encontro, porque ouvira dizer que ele tinha feito este sinal. Então Jesus entra em Jerusalém, e os apóstolos, os discípulos que estão entrando junto com Jesus, estão falando: ele é aquele que ressuscitou Lázaro. Sabe aquele comentário que está rodando em tudo que é canto aqui? É verdade, ele ressuscitou Lázaro dos mortos. E todo mundo foi lá porque queriam ver de perto Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos, aquele que realizou esse grande sinal. E eles ingressando em Jerusalém, a multidão querendo ver Jesus. Você imagina então Jesus, ele está vivendo um momento aqui de popstar. Jesus está vivendo um momento de popstar. Sabe aquela pessoa que é muito famosa e tem aquela legião de fãs, e a pessoa abre aquele ônibus que ela chega, né? Aquele cantor famoso, e quando abre a porta do ônibus assim, o pessoal começa a gritar e quer autógrafo.
e quer que pelo menos aquele popstar dê um aceno assim, né? Faça assim. E a pessoa tem aquelas meninas, aquelas fãs que até desmaiam. Ele acenou para mim. Jesus está vivendo um momento desse. Todo mundo quer ver Jesus. Que sinal que ele realizou é ele. O grande pregador da Galileia, ele está aqui, nossa. O grande profeta está aqui. Jesus está vivendo um momento em que os holofotes estão sobre ele. Ele está entrando em Jerusalém, todo mundo aclama, todo mundo aplaude Jesus. É o momento popstar de Jesus. É o momento em que ele está ali no auge do seu ministério. Ele entra. Para você ter uma ideia de que isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, vai lá em João 12, versículo 19. Olha o que dizem os fariseus. Os fariseus estão incomodados com toda essa fama de Jesus. E diz assim: os fariseus então comentavam entre si: estáis vendo que nada conseguis? Ou seja, eles estão vendo que você não adianta caluniar ele, falar mal dele. Não adianta, o povo vai atrás dele. E eles falam: olhai, o mundo se foi atrás dele. Olha o que os fariseus estão dizendo de Jesus: o mundo se foi atrás dele. E nós podemos, ao ler esse versículo 19, dizer: uau! Que momento de Jesus, né? Ele está no auge. Ele está ali. A fama toda sobre ele, os holofotes, as atenções, todo mundo querendo autógrafo, todo mundo querendo um aceno dele, todo mundo querendo um sorriso dele, todo mundo, a multidão se apertando. Ali todo mundo se apertando uns aos outros, dizendo: não, deixa eu chamar a atenção dele, Jesus. É o momento dele. E como é que Jesus lidar com esse momento? Como é que Jesus se comporta nesse momento? Interessante, porque aí a partir do versículo 20 continua dizendo, e aí você acompanha comigo: havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Esses gregos, na verdade, eram homens tementes a Deus, que eram provavelmente judeus, vindos da diáspora, né? Que eram da dispersão dos judeus, do povo eleito. E eles eram considerados então os estrangeiros e tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Então a situação é essa: Jesus, famoso, conhecido, todo mundo querendo se aproximar de Jesus, um autógrafo dele, um abraço dele, um sorriso dele. Todo mundo querendo estar pertinho de Jesus. Afinal de contas, ele é famoso. Ali na região, Jesus entrou montado no jumentinho e todo mundo, se tivesse celular naquele tempo, todo mundo ia querer tirar uma selfie. Imagina lá, o povo com celular fazendo a selfie assim. Jesus passando com o jumentinho, a pessoa fazendo selfie assim. Olha aí, olha quem está aqui atrás de mim andando montado no jumentinho. Momento famoso de Jesus. E aqueles gregos querem ver Jesus, queremos estar perto dele. Leva aí. Filipe, a gente te conhece, dá um jeito da gente entrar no camarim dele. Já viu aqueles grandes eventos em que tem aquele pregador famoso, aquele padre que é bem conhecido, ou aquele cantor muito conhecido, o pessoal chega, né? Fala assim: pô, a gente não pode ir lá, pelo menos bater uma foto no camarim. O pessoal que dá um jeitinho de entrar, né? Aí até aquela pessoa que cuida fala: não, agora ele só tem 2 minutos. Só tem 2 minutos, então vai lá, fala rapidinho, tem que sair porque ele tem que se preparar para o show, não é assim? Filipe então vai junto com André. Os dois chegam lá e falam: olha, tem um povo aí querendo te ver aí, ó. E aí? Eles disseram que querem te ver. Jesus não diz: não, olha, agora eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma enxaqueca terrível, eu não posso ver ninguém agora nesse momento. Fala para eles não me incomodarem, porque agora, depois que eu fizer o que eu tenho que fazer aqui, aí eu dou uns 5 minutos de atenção para ele. Não, Jesus não fala nada disso. O que Jesus diz? André e Filipe chegam falando: ó, eles querem te ver, podemos deixar eles vir? Jesus diz: chegou agora, é a hora. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus então, ele confirma algo que todo mundo já sabe: é o momento de Jesus, é o momento dele.
Sabe quando alguém tem um jogador, alguém que é treinador e fala: vai lá, bate esse pênalti, faz o gol da vitória, porque agora é o teu momento, cara, é a tua hora. Ele vai, pega a bola, se prepara para chutar e faz o gol da vitória. Aí ele é levantado pelos amigos, igual aqueles filmes que mostra o atleta campeão, é o momento dele. Jesus está falando: agora é o meu momento. Agora é o momento em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Vocês estão certos mesmo de querer fazer selfie, de querer bater foto, de querer autógrafo, tudo isso, porque agora é o meu momento. Jesus está falando isso, e agora é a minha hora. Eu vou ser glorificado agora. Uau! Só que não é do jeito como a gente imagina, né? E aí ele prossegue, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Versículo 26. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. É o momento de Jesus, e Jesus então revela-se, mostra-se como aquilo que Ele mesmo é. E hoje à noite, nessa quinta-feira santa, na missa do lava-pés, nós vamos ouvir Jesus falar no Evangelho dizendo: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e eu sou mesmo o Mestre e Senhor. Se eu que sou o Mestre e Senhor lavei os pés de vocês, vocês também têm que fazer o mesmo. Jesus, Ele em nenhum momento esconde que Ele é o Senhor. E nessa passagem do Evangelho, eu dizia para você do ovo de Páscoa, do ovo de chocolate, que tem os 3 presentinhos dentro. Primeiro presente que Deus quer te dar nesse momento é a descoberta de que Jesus, Ele é Senhor. Sim, Jesus é o Senhor. E você pode repetir comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Pode repetir com muito mais força: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Agora Ele vai se revelar, e aí é o primeiro presente, como o Senhor que precisa ser servido. Não basta apenas reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele vai dizer aqui, e vai deixar bem claro: é o momento em que estou sendo glorificado. E no momento em que estou sendo glorificado, no momento em que o Pai manifesta-me diante do mundo como o Senhor, vocês precisam aprender e reconhecer que eu sou o Senhor que precisa ser servido. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Hoje aqui, nesse acampamento de Semana Santa, o Senhor está procurando servos. Estou dizendo para você, e você diz: sim, mas o Senhor diz, não basta que sejam servos, mas eu já vos chamo de amigos. Eu quero ser amigo de Deus, e queiramos ser amigos de Deus. Mas é preciso também desejar, do fundo do nosso coração, servir a Deus. No momento em que Jesus está na fama, no auge, nos holofotes, qual é a pregação dele? É preciso que o grão de trigo caia na terra e morra, porque se não morrer, não vai produzir fruto. Quem é o servo do Senhor? O servo do Senhor é aquele que morre. Esse ovo espiritual, ovo de Páscoa espiritual, nesse primeiro presente que Deus tem para você, chama-se a morte. Credo, Alexandre, que presente! Quem quer presente de morte? Deus me livre, eu não quero morte de presente. É o presente que hoje, nessa Semana Santa, Deus tem para você. Você está disposto a morrer para si? Porque se você quer servir a Deus, meu irmão e minha irmã, é preciso morrer para si. Ah, eu sirvo o Senhor. E é tão bom servir a Deus, é tão bom gastar a vida por Deus, mas desde que Deus realize todas as minhas vontades e corresponda a todos os meus direitos, porque eu, desde que entreguei a minha vida a Jesus, eu tenho os meus direitos.
E hoje nós vemos na mídia tanto essa questão de direito, porque eu tenho direito de réplica, de tréplica, de não sei mais o quê. E nós, quando nos gastamos no serviço a Deus, achamos também, eu também tenho direito. Senhor, olha para mim. Eu começo a te servir e nada mudou na minha casa. Eu começo a te servir e não fui curado dessa enfermidade. Eu começo a te servir e o salário, ó, como dizia aquele programa, né, humorístico, né? Eu começo a te servir e estou numa pindaíba terrível. Eu começo a te servir e meu filho está nos vícios. Eu começo a te servir, a te seguir. É muito bonito isso que o Senhor fala. Se alguém me serve, eu estarei ali também. Onde eu estiver, estará também aquele que me serve. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. É tão bonito ouvir essa promessa de Deus, e que promessa maravilhosa, ser honrado pelo Pai. Mas meu irmão e minha irmã, para ser honrado pelo Pai, para ser honrado pelo Pai Celestial, como um autêntico servo, serva do Senhor, é preciso se abrir para morrer a cada dia. E morrer a cada dia não é fácil. Passei 2 anos em Gravatá, Pernambuco, em missão. Voltei para a Cachoeira Paulista, agora estou aqui com a minha família. Retornei. E ouvi de um dos meus irmãos de comunidade algo que me entristeceu muito. Não vou dizer quem é o irmão, nem vou dizer o que ele falou. Mas ele falava algo em tom de brincadeira, mas sabe quando a pessoa faz uma brincadeira, mas querendo dar aquela pitada com fundo de verdade, sabe, para cutucar? E disse, o Alexandre é isso. E falava isso na frente de outras pessoas, aquilo me deixou triste. Eu não fiquei bravo com a pessoa, não xinguei, não fiz nada de errado com a pessoa, pelo contrário, continuo tratando a pessoa do mesmo jeito, porque amo esse irmão de comunidade. Mas fiquei triste. E na quinta-feira da semana passada, tivemos a noite penitencial aqui na Canção Nova, noite de confissões, e eu fui me confessar. Estou contando para você uma matéria de confissão minha. Eu, pecador, porque sou pecador. Somos pecadores. E eu cheguei para o padre e disse, padre, quero confessar que eu não estou sabendo lidar com essa situação, e estou ficando muito triste, muito incomodado. Quando esse meu irmão fala isso, eu fico tão chateado. Às vezes meu homem velho dá vontade de pular no pescoço do sujeito, de pegar no pescoço assim. Mas eu estou triste com isso. E naquela hora o padre disse para mim, com a sabedoria própria dos homens de Deus, daqueles que são iluminados pelo Espírito Santo, ele falou, o que esse irmão está falando a seu respeito, é verdade? Eu dizia, não, não é. Ele, então, por que você quer se justificar? Porque eu queria me explicar, me justificar. Ele falou, se você está sendo julgado, condenado, ridicularizado, mesmo que seja injustamente, qual é o problema? Se ele tem uma visão errada de você, qual é o problema disso? Qual é a necessidade, Alexandre, de você ter a sua imagem sempre bonita e benquista para todo mundo lhe aplaudir? Se ele tem uma imagem errada de você, que seja para você uma humilhação. Eu falei, obrigado, Senhor, por isso. Estou falando de algo que eu estou vivenciando nesse tempo. Será que tem alguém na sua casa, alguém na sua família, que tem falado mal de você? É mentira, é injusto, está fazendo mal ou como faz mal, dói no coração, dói demais, mas para que abençoado ficar se justificando? Eu queria fazer isso, eu quero me justificar, para ficar bem na fita com todo mundo, a gente sempre quer ficar bem na fita com todo mundo, não é verdade? Todo mundo quer ser humilde, eu quero ser humilde. Você quer ser humilde? Quem quer ser humilde, por favor, levanta o braço. Eu quero ser humilde. Olha quanta gente quer ser humilde. Só que para ser humilde tem que ser humilhado. E você quer ser humilhado? Eu não quero ser humilhado, mas para ser humilde eu tenho que passar pela humilhação. E a humilhação dói. Porque nós somos orgulhosos, nós queremos sempre ter o nosso lado prevalecendo, aquela coisa, minha opinião, minha justificativa, morrer para si. Se você quer viver essa Semana Santa
Realmente uma Semana Santa que transforme a sua vida. Peça ao Senhor essa graça. Coloca a mão sobre o seu coração e já peça esse primeiro presente e diga: Senhor Jesus, me ensina a te servir. Eu quero morrer para mim mesmo. Ensina-me, Senhor, a cada dia morrer para as minhas vontades, para as minhas vaidades, para o meu ego, para os meus melindres. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o Senhor da razão. Senhor, cada hora em que eu for humilhado, que eu saiba acolher os momentos de humilhação como graça tua para a minha santificação. Senhor Jesus, eu não quero mais resmungar, eu não quero mais me queixar diante das perseguições, diante das provocações, diante das incompreensões das pessoas ao meu redor. Eu não quero mais, Senhor, ficar tão preocupado com a minha imagem, a ponto, Senhor, de fugir das humilhações, das perseguições, das injustiças. Cada momento, Senhor, em que eu for incompreendido, em que eu for humilhado, dai-me a graça de não me revoltar, mas de aceitar tudo isso como obra tua para a minha santificação. Amém. Se você se abrir para esse primeiro presente, eu digo para você, a tua Semana Santa será maravilhosa, meu irmão. Mas faltam 2 presentes ainda. Continuemos, vamos prosseguir na palavra. Jesus continua falando, versículo 27. Sinto agora uma grande angústia, e que direi: Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. Jesus então, no seu momento, o momento em que ele vai ser glorificado, o momento em que o Pai diz: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Nesse momento em que ele é glorificado e o Pai dá testemunho do Filho, de seu Filho amado, ele vai dizer: eu vou ser elevado da terra. E quando eu for elevado da terra, eu atrairei todos a mim, como um imã, eu atrairei todos a mim. O Catecismo da Igreja Católica, no número 662 do Catecismo da Igreja, 662, vai nos ensinar a respeito desse versículo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. E olha o que nos ensina a igreja. Ela diz que a elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou em um santuário feito por mão de homem, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. No céu, Cristo exerce em caráter permanente seu sacerdócio. Por isso, é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive eternamente para interceder por ele. Como sumo sacerdote dos bens vindouros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. A igreja vai nos ensinar que esse elevar-se na cruz é o começo de uma outra elevação que vai acontecer um pouco mais para frente no Evangelho, quando Jesus é elevado ao céu para sentar-se gloriosamente à direita do Pai. E ele, ao ser elevado, ele é colocado como sumo sacerdote, como o nosso intercessor. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículos 15 e 16, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de se compadecer. Pelo contrário, ele se compadece das nossas fraquezas.
porque ele se assemelhou em tudo a nós, exceto no pecado, mas ele assumiu a nossa condição humana. Nós temos um sumo sacerdote que verdadeiramente se compadece de mim e de você. Que bom saber disso. E ele elevado vai dizer: atrairei todos a mim. Numa outra passagem, no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, ele vai dizer aos judeus: e quando vocês elevarem o Filho do Homem, sabereis então que eu sou. Ego em mim, eu sou. Aquilo que Deus vai dizer a Moisés, ali na sarça ardente: quando eu for mandado ao povo que o Senhor quer libertar do Egito, da escravidão, eles vão perguntar o nome: quem foi que te enviou? Qual o nome? O que eu vou dizer? Quem que me enviou? E Deus fala: eu sou aquele que é. Direis: eu sou, enviou-me a vós. O nome de Deus. Quando vocês elevarem, quando eu for elevado na cruz, vocês reconhecerão que eu sou Deus. Veja, Jesus ele é elevado. Olhe por favor aqui a essa figura aqui na frente. Você está vendo a figura do Cordeiro, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. O símbolo do Cordeiro de Deus aqui. Essa figura, essa gravura. Você está vendo que ela está elevada, sim ou não? Sim ou não? Não estou escutando. Sim ou não? E sim, essa figura está elevada. A figura do Cordeiro aqui está elevada. Note que se você não erguer os seus olhos, você não consegue enxergar. Vamos fazer um teste? Olhe para o chão agora, olha para os seus pés. Abaixa a sua cabeça, você que está aqui no rincão. Por favor, abaixa a sua cabeça. Você que está em casa também, que está acompanhando essa pregação. Abaixa a sua cabeça também. Fica olhando para os seus pés agora. Olha para os seus pés. Não olha para mim não, olha para os seus pés. Você está conseguindo enxergar o que eu estou fazendo? Olhe bem para os seus pés. Não? Não está? Agora ergue a sua cabeça. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o quê? Apontando para quem? Estou apontando para o Cordeiro. Se você não elevar a cabeça, se você não elevar o seu olhar, você não vai conseguir enxergar aquele que está elevado. É uma questão lógica. Algo que está elevado, para que eu possa até mesmo usufruir daquilo que está elevado, eu preciso elevar-me também para pegar. Se eu quero tocar nessa lâmpada, daqui eu não vou conseguir tocar nela. Mas se meu objetivo é tocar nessa lâmpada, eu tenho que arrumar uma escada e segurar nela. É igual a piadinha do povo que estava ali andando, o pessoal curioso, né, andando, tinha um muro ali, e o pessoal do outro lado do muro falando: 42, 42, 42, 42. Aí o sujeito passou do lado do muro, muro grande, elevado, o muro, e o povo falava: 42, 42. Ele falou: o que está vendo ali do outro lado do muro? Ele ficou curioso, né? Pegou lá uma escadinha, subiu, foi lá, fez um esforço todo, trepou no muro, muro elevado, grande, tem que fazer todo um esforço para subir no muro. Na hora que ele subiu no muro, foi olhar do outro lado, o pessoal meteu uma torta na cara dele. Pá! Começou: 43, 43. Às vezes a gente faz um esforço por essas coisas, né? Para ganhar uma torta na cara, né? Mas com Deus, graças a Deus, não precisa. Mas você está entendendo que quando eu for elevado da terra de Jesus, atrairei todos a mim. Para ser atraído aquele que se eleva entre o céu e a terra, é preciso também deixar-se elevar. Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele entende isso. O entendimento de Paulo é tão maravilhoso que ele vai dizer lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, e nós lembramos bem desta passagem, porque esta passagem foi o tema da última, podemos dizer assim, a última pregação do nosso querido, saudoso Padre Léo, né? Buscai as coisas do alto, né? Colossenses 3,
Versículo 1 vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Jesus está dizendo para aquele servo, e veja, você que está dizendo: eu quero ser servo do Senhor, eu quero morrer a cada dia, para a minha vontade, para a minha paixão, para o meu vício, para a minha vaidade, para o meu egoísmo, para o meu temperamento, porque eu sou ruim, feito uma cobra, sou genioso, sou cabeça de fósforo, riscou, já está pegando fogo, não levo desaforo para casa. Eu quero morrer para isso, para a minha língua fofoqueira, eu quero morrer para a minha vaidade, para a minha mentira. Eu quero servir a Deus, mas servir a Deus morrendo a cada dia. Eu sei que não vai ser fácil, mas Deus vai me dar a graça. Deus está falando: além de você ser meu servo, além de você me servir a cada dia, morrendo para si, morrendo para a sua vontade, você também precisa entender, e aí está o segundo presente: eu sou o Senhor elevado. E para você se aproximar de mim, você tem que se elevar também. Jesus vai dizer também, lá em João vai dizer, quando ele está naquela discussão com os judeus: vocês são daqui de baixo, mas eu sou do alto. Eu pergunto para você, abençoado, como que você quer relacionar-se com Deus? Vivendo por baixo, vivendo embaixo, se arrastando? Não tem como um cristão, uma cristã, relacionar-se com o seu Deus, com o seu Cristo, com o seu Senhor, vivendo, buscando as coisas de baixo. Não pode buscar as coisas de baixo, tem que buscar as coisas do alto. Porque é nas coisas do alto que encontramos a Deus. Neste acampamento de Semana Santa, meu irmão e minha irmã, eu louvo e bendigo a Deus porque você está aqui. O fato de você estar aqui já diz algo muito forte para mim. Já diz para mim que você entende que Semana Santa não é feriadão. Você entendeu que Semana Santa é a oportunidade que Deus nos dá, a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, de nos banharmos, como cantávamos no início da pregação, mergulharmos no cálice do amor de Deus. Esses dias são dias maravilhosos para nos encharcarmos, banharmos, nos deixarmos lavar pela água do amor de Deus, pelo sangue de Deus, pela misericórdia de Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Porque você entendeu que não é feriadão. Mas infelizmente tem muita gente que entende esses dias como feriadão. Você quer uma prova disso? Vai no supermercado. Vai lá na fila do supermercado e você vai ver quanta gente está lá com os vasilhames de cerveja. Porque afinal de contas está chegando o que eles chamam o sábado da aleluia. Carnaval fora de época. E tantas coisas assim. Quando eu morei lá no Nordeste, é que graças a Deus lá a prefeitura lá parece que mudou, né? Não teve mais. Mas houve um tempo, lá na cidade onde eu estava, que fazia um show secular na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde. E o povo tudo lá, dançando. Não se respeita mais o sagrado, não se tem mais o sentido do sagrado. É o feriadão. Mas que bom que você está aqui. Você entendeu que não é feriadão. Você entendeu que este dia é dia santo, é oportunidade para encontrar-me com Deus. Agora, para encontrar-me com Deus, eu preciso me elevar. Peça, meu irmão, eleva-me, Senhor. Bata no seu peito agora e diga: eleva-me, Senhor. Eleva-me, meu Deus, eleva-me. Eu preciso buscar as coisas do alto. Eu estou cansado de buscar as coisas daqui de baixo. Sabe, gente, o que gasta tanta energia nossa? É a gente ficar preocupado, esquentado, como fala, aperreado, né? No Nordeste fala muito isso, aperreado, porque vive buscando as coisas aqui de baixo. Meu irmão, entenda de uma vez por todas. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz, levanta o braço. Eu quero ser feliz também. Quem quer ser feliz, diga eu. Não me convenceu. Quem quer ser feliz, diga eu. Então, meu irmão, trata de subir, trata de elevar-se, trata de buscar as coisas do alto. Deus te espera, mas é um Deus elevado. Você tem que se virar, tem que subir, tem que se levantar. Eu quero ir para Deus, cada vez mais para Deus, e para isso é preciso subir a ladeira. Sobe a ladeira.
E a ladeira é desafio, é desafio. É luta. Santa Faustina, a partir do número 1485 do Diário de Santa Faustina, há um diálogo maravilhoso de Jesus misericordioso com as almas. E as almas em 5 estados, podemos dizer assim. Estão de 5 jeitos, para você entender melhor. As almas encontram-se de 5 modos diferentes. O primeiro diálogo se dá com a alma que se encontra em pecado, a alma pecadora. O segundo diálogo de Deus misericordioso é com a alma que está em desespero, a alma desesperada. O terceiro diálogo se dá com a alma que está sofrendo. Não chega a ser desespero, mas está sofrendo. O quarto diálogo se dá com a alma que está em busca da perfeição. E o quinto diálogo se dá com a alma perfeita. A alma que já encontrou-se com o Senhor, vive numa profunda intimidade com o Senhor. Me chama a atenção o quarto diálogo de Jesus misericordioso com a alma que busca a perfeição. Porque fala de mim, fala de você, afinal você está ou não está buscando a perfeição? Sim ou não? Ou para que você reza tanto? Para que você reza tanto? Não é para querer ser mais santo, ser melhor, ser um pai de família melhor, uma mãe de família melhor? Para que você reza tanto? Desculpa falar, não é para ficar molando a Deus, Senhor, eu quero isso, me dá esse carro, porque se eu não tivesse carro, ou se eu não tivesse namorado, ou se eu não emagrecer 20 quilos, não é para isso. Você reza tanto para quê? Para crescer na virtude, no caminho de santidade, para ser mais de Deus, não é para isso que a gente reza? A gente reza para ser mais de Deus, para ter intimidade com Deus, para crescer no conhecimento do Senhor, para ser mais feliz aqui nessa vida. É para isso que a gente reza. Então nós estamos em busca da perfeição. Só que é certo que a gente peca. E Santa Faustina, ela faz essa experiência também do pecado e ela vai dizer: Senhor, eu estou triste, porque apesar dos meus sinceros propósitos, eu caio continuamente nos mesmos erros. Nessa quaresma, durante esses 40 dias da quaresma, eu vou me silenciar e não vou falar mal de ninguém, Jesus. O meu propósito nessa quaresma é calar minha boca. Eu vou botar um zíper na minha boca, Senhor. Não vou falar mal de ninguém. Aí o telefone toca. 1 minuto depois o telefone toca. Comadre? É, comadre. Nossa, comadre, não sabia disso não. É mesmo? Mas já desconfiava dela. Eu já sabia mesmo. Quando eu vi que ela começou a não ir mais no grupo de oração, tadinha, eu sabia que ela ia se perder. Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Sabia que ia se perder. Tá bom, comadre, fica com Deus, tchau. Jesus, como eu estava dizendo, meu propósito é não falar mal de ninguém, não vou julgar ninguém. A gente faz isso, Senhor, eu não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais ver esse filme, não vou mais isso. Depois da noite cair, minha culpa, minha tão grande culpa. Santa Faustina está triste porque, apesar dos sinceros propósitos, caiu continuamente. E nos mesmos erros, meu Deus, eu caio no mesmo erro. Que tranqueira que eu sou. De manhã eu faço propósito e à noite vejo como me afastei desse propósito. E Deus vai falar assim: estás vendo, minha filha, o que és por ti mesma? E a causa das tuas quedas é o fato de que contas demais contigo mesma e pouco te apoias em mim. Olha o que o Senhor fala para a alma que busca a perfeição: para de confiar em si mesma e confia mais em mim, apoia-te em mim. E quanto mais você se apoiar em mim, mais você vai ter força. Mas aí Jesus continua falando, porque a alma que busca a perfeição tem obstáculos. E a alma diz assim: eu conheço o que é mais perfeito. Eu já ouvi tanta pregação na Canção Nova. Esse já é o 15º acampamento de Semana Santa que eu participo. Meu Deus, eu não me emendo, eu já conheço. Tudo isso que o pregador está falando é novidade para mim. Eu já ouvi, eu sei que eu preciso criar vergonha na cara. Eu sei que eu preciso criar juízo, eu sei que eu preciso. Mas meu Deus, eu não consigo. Eu sei o que é perfeito, o que mais te agrada, meu Deus. Mas eu tenho tão grandes obstáculos para pôr em prática o que eu conheço. E aí Jesus diz:
minha filha, a vida na terra é uma luta, e uma grande luta pelo meu reino. Mas não temas, porque não estás sozinhas. Eu te fortaleço sempre. E portanto, apoia-te no meu ombro e luta, sem ter medo de nada. Olha a promessa do Senhor. O Senhor elevado, quando eu for elevado, na cruz atrairei todos a mim. Ele está dizendo a mim e a você que a minha vida, a tua vida, a nossa vida é cruz. Mas apoia-te em mim. Eleva-te, busca-me, reza. O catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar a respeito da oração. Olha o que diz o catecismo da Igreja a respeito da oração. A beleza do que nos ensina. No número 2559, o catecismo da Igreja. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Quem nos ensina isso é São João Damasceno. A oração é a elevação da alma. O que você tem que pedir nessa Semana Santa, abençoado? Senhor, eu quero rezar. Eu vim aqui para rezar. Eu vim aqui para ter um encontro contigo. Meu Deus, eu quero te adorar. Eu fiquei tão feliz que veio um povo lá de Pernambuco, veio de lá da Paraíba, veio o povo lá do Nordeste, veio amigos nossos, da minha esposa, das nossas crianças, foram até lá em casa. E eu conversando com o irmão, perguntando, o que você está fazendo esses dias enquanto não começa o acampamento? E esse meu irmão dizia, eu estou adorando Jesus, eu vou lá no santuário do Pai das Misericórdias e adoro. Passo a manhã inteira em adoração. É isso. Você veio para esse acampamento de Semana Santa para fazer um retiro. Reza. O demônio não quer que você reze, mas reza, porque cada vez que você dobra teus joelhos, pega o rosário, abre a palavra de Deus, adora o Senhor na Eucaristia, a tua alma se eleva. E quando você se eleva, você se aproxima de Cristo, você se configura a Cristo. Lembra-te, Ele é o Senhor que quer ser servido, mas também Ele é o Senhor que está elevado. Não busque o Senhor nas coisas rasteiras do pecado. Você não vai achar o Senhor aí. Você não vai achar o Senhor na lama do pecado. Você vai achar o Senhor quando você se dispor a elevar a tua alma a Deus, pela oração. Terceiro, por fim, o diálogo continua, é o terceiro presente. O Senhor vai dizer, a multidão disse-lhe, nós ouvimos na lei, versículo 34, João 12, 34. Nós ouvimos na lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem precisa ser elevado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então respondeu, por pouco tempo a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos dominem. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois de lhes ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles. E aqui está o terceiro e último presente. Jesus que se revela a você nessa Semana Santa, como o Senhor a ser servido, com um coração sincero, por mim e por você, com o desejo de morrer a cada dia e fazer não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Ele se revela primeiro como o Senhor a ser servido, segundo, como o Senhor elevado, e porque Ele é elevado, Ele atrai todos para si. E para nós irmos ao encontro do Senhor, temos que fazer como Moisés, tirar as sandálias dos pés e buscar as coisas do alto. Não tenha medo de elevar-se, não tenha medo de deixar aquilo que é rasteiro, para encontrar-se com Deus nesses dias santos. Mas o Senhor também se revela, e eu tenho certeza que para muita gente que está aqui, o Senhor tem se revelado dessa forma, como Deus escondido. Talvez você esteja fazendo a experiência do Deus que está escondido, porque aqui, João termina dessa forma misteriosa. Depois que Jesus fala da luz, Ele sai e se esconde. Eu me lembrei quando eu brincava com as crianças de esconde-esconde, elas gostavam muito. Porque eu brincava de esconde-esconde em casa com as crianças e eu brincava assim. Na verdade, eu estragava a brincadeira de esconde-esconde. Porque as crianças, principalmente a Beatriz ia lá, ela chegava na parede, chegava assim na parede e fazia assim, vou contar, pai. 1, 2, 3, encostava na parede. E aí todo mundo ia se esconder. A minha mulher, ela se esconder lá no quarto,
O Jonas se escondia atrás do sofá. E eu brincando, o que eu fazia? Eu sentava na cadeira, assim, na mesa da cozinha, sentava na cadeira, botava uma toalha em cima da minha cabeça e ficava com a perna de fora. Aí as crianças, todo mundo procurava. Aí vinha a Beatriz ou o Jonas procurando e falava: onde é que está? Mamãe, achei, 1, 2, 3, mamãe, achei. Jonas, achei, 1, 2, 3. Aí ia procurar o papai. E eu com a toalha só ouvia as risadas. Outro dia eu me escondi, eu deitei em cima da mesa da cozinha e botei o vaso em cima da minha barriga. Falei: estou escondido. E as crianças: pai, só não se esconde coisa nenhuma. Brincando desse jeito de esconde-esconde. Eu penso que Deus faz assim com a gente, sabia? Talvez na sua vida você esteja dizendo: cadê Deus? Deus está escondido. Aqui na palavra fala que Jesus escondeu-se. É o que está escrito aqui. Depois de lhes ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles. Talvez hoje na sua vida, meu irmão e minha irmã, Deus esteja escondido e você fala: onde é que está Deus? Tenho gritado por Ele, tenho clamado por Ele, tenho pedido auxílio dEle. Como esses homens que vieram lá, esses gregos: eu quero ver Jesus, mas Alexandre, eu não consigo. Parece que tem uma catarata aqui nos meus olhos que eu não consigo ver Jesus. Ele está escondido, eu estou procurando, mas não o encontro. O documento de Aparecida, a igreja vai ensinar no documento de Aparecida que o encontro com Deus não é um encontro com uma grande ideia, mas é um encontro com uma pessoa. E eu preciso dizer para você, nesses dias santos, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer se deixar encontrar, Ele vai facilitar para você. Tinha um parque de diversões, não vou falar o nome para fazer propaganda, mas esse parque já fechou em São Paulo. Mas esse parque de diversões, eu já fui nele uma vez, quando era mais jovem, né? E esse parque, ele tinha uma promoção. Eles tinham lá um negócio que chamava Noites do Terror. Chamava isso. E eles faziam uma estratégia de marketing, para que na época que tinha essas chamadas Noites do Terror, eles faziam então antes, alguns meses antes, eles colocavam à noite, quando já estava escuro o parque de diversões, eles colocavam pessoas maquiadas, vestidas de zumbi, com o braço caído, aquela coisa mais horrível. Eu detestava. E muita gente ficava com medo, não gostava. Uma vez eu fui, aí você ficava na fila do brinquedo, daqui a pouco aparecia a pessoa lá, se aproximando de você. Aí você já levava um susto. Tinha gente que gostava, batia foto, dava risada. Eu nunca gostei. Mas eu não posso negar que era uma estratégia que funcionava, porque quando acontecia o tal negócio das noites de terror, lotava o parque. Eles faziam isso. Então você estava ali bebendo água, estava saindo do banheiro, estava na fila da roda gigante, estava em algum lugar, aparecia aquele sujeito ou aquela sujeita fantasiado para te assustar. Saía de trás da árvore, você comendo algodão doce, saía para te assustar. Era uma estratégia que funcionava. Eu quero dizer para você que aqui, graças a Deus, não tem noites do terror, mas aqui tem noites e dias do amor. E que Deus quer se revelar a você, e que você não tenha medo nesse território eucarístico de esbarrar com Deus. Talvez na fila lá do refeitório, talvez no caixa, na loja, lá no Davi, na loja, quando estiver comprando CD, a camiseta, o livro. Esbarrar com Cristo. Esbarrar com Cristo quando você estiver comprando a água. Esbarrar com Cristo quando você estiver sentado aí, ou indo se confessar na fila do confessionário. Deus quer esbarrar com você, Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo. E vai ser maravilhoso se nesses dias você, meu irmão e minha irmã, tiver a alegria de esbarrar com Deus aqui. Vai ser maravilhoso, na sua barraquinha ou na pousada onde você estiver dormindo, poder esbarrar com o Senhor. Como vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele se deixa encontrar. Mas aonde eu encontro Ele? Alexandre, me diz. Você encontra Ele aqui agora, nesse território eucarístico. Você encontra Ele no santuário. Você encontra Ele escondido no sacrário. Você encontra Ele na palavra. Você encontra Ele no sorriso do teu irmão. Você encontra Ele no pobre necessitado. Você encontra Ele no terço, ali na ermida, quando estiver rezando o terço. Você encontra Ele na fila da confissão. Você encontra Ele na liturgia, nas celebrações. Você vai poder encontrá-lo daqui a alguns instantes, algumas horas, quando tiver aqui a adoração ao Santíssimo. Ele
se esconde, mas ao mesmo tempo se revela. Agora eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, Deus ele se esconde, mas ele se revela com amor. Você está disposto a viver o escondimento? Pensa um pouquinho nessa pergunta que eu estou lhe fazendo. Você está disposto a esconder-se com Deus? Porque a carta aos Colossenses, se você tiver boa memória, a carta aos Colossenses lá no capítulo 3, está falando que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou você quer o resto da tua vida o holofote? Ou você quer sempre cantar de galo na tua casa e sempre estar em evidência? Porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade que o importante é se fazer notar. Eu tenho que ter vez e voz, eu tenho os meus direitos, e eu tenho que falar, e todo mundo tem que me ouvir, tem que me engolir. E nós aprendemos com esse Cristo, que se esconde e não tem medo de se esconder. Aprendemos com Ele que chega um determinado momento em que é preciso sair de cena. Eu quero perguntar para você que serve a Deus há tantos anos, você está disposto a deixar aquela função para dar lugar para outro? Em coordenador, em coordenadora, em líder, porque é tão bonito ouvir essa expressão, né? Você é um líder. Você está disposto, líder, liderança, está disposto a sair de cena para dar lugar para outro? Ou não, esse lugar é meu, é só meu, e ninguém vai tomar porque eu ouço até o fim, eu não vou soltar. Não, ninguém pega, ninguém. Porque eu sou bom cristão enquanto eu estiver com o microfone na mão. Enquanto eu estou com o microfone na mão, eu sou o super carismático, o super consagrado, o super homem de Deus. Mas tira o microfone de mim. Acabou, Alexandre. Será que a vida da gente, a fé da gente se resume ao microfone? Porque eu tenho tantos seguidores no Facebook, tenho tantos no Twitter. Porque eu coloco uma coisa, eu posto isso daqui, porque eu lancei tal CD, tal livro, tal coisa, e todo mundo me aplaude, isso e aquilo. Na hora em que Deus pedir para você, esconda-se. Como é que a gente fica? Eu estou disposto a me esconder? Ou eu quero sempre estar em evidência? Pode ser que Deus peça para você hoje escondimento. Pode ser que lá no teu grupo de oração você fez aquela música e ninguém diz assim: poxa, Manuel está aqui, queria tanto mostrar para o Emanuel minha música. Emanuel, olha, eu fiz essa música. Olha aqui, Emanuel, eu compus essa música aqui. Olha que bonita é essa música que eu compus aqui. Olha que a música está aqui, Emanuel. Olha a letra que eu fiz, Emanuel, nem tchum. Não deu atenção, aí não quero mais saber de Emanuel. Não gosto mais da canção nova. Eu vou deixar de ser sócio da canção porque Emanuel não me deu atenção. Porque eu queria mostrar a música para ele. Mas por que você queria tanto mostrar essa música? Para a honra e glória do Senhor. Tá, você mostrou, mas está ali. E se essa música não for gravada? Vai ficar com raiva de Deus porque não foi gravada? E se essa música tiver que ser guardada para você cantar lá em céus novos e terra nova? Eu estou falando isso, mas isso não tem nada de bonito, não tem nada de poesia não, viu? Estou falando de escondimento, estou falando de humilhação. Estou falando de descer. Porque também não tem como se elevar se eu não estiver lá embaixo. Se eu estou lá em cima, para que eu vou me elevar? Então eu tenho que estar embaixo para eu poder, me elevar. Você está disposto? Está disposto a viver no escondimento para que Ele seja cada vez mais elevado? Está disposto hoje a silenciar na tua opinião? Vai se questionando, meu irmão. Alexandre, mas eu não prego, eu não canto, eu não toco, não faço nada disso. Eu mal e mal varro lá a igreja, ajudo lá na igreja, então tá bom. Quantas vezes a gente com uma vassoura na mão, está lá varrendo a igreja, a gente também quer chamar a atenção. Olha, padre, estou varrendo, viu?
Aqui, padre, olha como eu varro bem, ó. Ó, habilidade, padre, ó, ó. Até varrendo a gente pode ser orgulhoso, gente, naquilo que a gente faz. Mas Deus conhece os corações. Para terminar, eu quero contar o testemunho de Santa Faustina. Quero terminar porque ela também fez uma experiência com Deus no escondimento. Mas foi interessante porque eu falava para você de se esbarrar com Deus nesses dias de Semana Santa. E Santa Faustina vai contar logo no início do diário como foi o encontro dela com Deus. E o catecismo da igreja diz que o coração é o lugar do encontro. E ela vai dizer que ela estava numa festa, num baile. Porque aos 18 anos ela pediu aos seus pais para entrar num convento. E seus pais não deixaram. Não sei se você conhece a história de Santa Faustina. Mas não deixaram. E a recusa dos pais dela foi tão decisiva assim, tão incisiva, que diante daquilo ela voltou para a vida velha, começou a viver uma vida errada, longe de Deus, sem querer saber das coisas de Deus. Ela mesma vai dizer, ela vai dizendo que voltei-me às vaidades da vida, passei a viver uma vida de vaidades, não prestando nenhuma atenção à voz da graça, embora a minha satisfação não encontrasse satisfação em nada. Só que numa ocasião ela vai dizer, eu estava com uma de minhas irmãs num baile. Ela estava ali no baile, todo mundo dançando. Naquele tempo eu não sei que música tocava, mas se fosse hoje em dia estava tocando lá. Todo mundo lá. Né? E Santa Faustina lá, não era santa ainda, não era só Faustina. Ela ali. E o pessoal lá, a música lá correndo, todo mundo. E a irmã dela dançando, e ela ali num lado não queria dançar. Quando de repente, minha gente, olha só, ela conta. Quando todos se divertiam a valer, e aí galera, e todo mundo pulando, e aquela festa, aquela doideira. Quando todos se divertiam a valer, a minha alma, ela vai dizer, sentia tormentos interiores. Eu estava angustiada. No momento em que comecei a dançar, ela foi, eu vou dançar. Imagina o pessoal chamando, vem dançar, Faustina, vem dançar. Tuf, 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 e ela lá, vou dançar também, vou lá dançar, vou dançar. E começa a dançar. No momento em que ela começa a dançar, ela conta, de repente vislumbrei, vi Jesus ao meu lado, esbarrou com ele. Numa danceteria, ela viu Jesus do lado, Jesus sofredor. Ela viu Jesus despido de suas vestes, todo coberto de chagas, e que me disse essas palavras: até quando te suportarei e até quando tu me enganarás? Neste momento, parou a música encantadora, não vi mais as pessoas que comigo estavam, somente Jesus e eu ali permanecíamos. E dali ela continua a história, mas ela foi para o convento. Quero terminar pedindo que o Espírito Santo hoje incomode o seu coração profundamente. E que Deus possa esbarrar com você aqui nessa canção nova. E dizer para você, até quando tu me enganarás? Até quando eu te suportarei e tu me enganarás? Até quando? Queira Deus que você encontre com Ele aí no quiosque, na fila do refeitório, na ida para o sanitário, agora no intervalo. Que você encontre com Jesus despido de suas vestes, ensanguentado, já preparado para o martírio, para o sacrifício, com as mãos amarradas, com a coroa de espinhos, olhando bem nos meus e nos teus olhos e dizendo: até quando eu vou ter que suportar você, querendo ficar em evidência? Vem se esconder comigo. E o catecismo diz que o coração é o lugar do encontro com Deus. Fecha seus olhos agora, põe a mão no coração. Nós vamos cantar, mas peça a Deus essa graça nessa Semana Santa. Eu quero encontrar o Deus escondido. Ele é o Deus que se deixa encontrar. Encontra hoje o Deus escondido na hóstia. Ele está presente na hóstia consagrada. O Deus escondido na palavra, o Deus escondido na liturgia, o Deus escondido na criação, na natureza. Esse Deus que se deixa encontrar. Buscai e achareis. Busca o Senhor.
Você não veio aqui para fazer selfie com um determinado pregador, com tal padre, muito mais do que isso. Pode até fazer. Mas ache o Senhor, encontre o Senhor. Ele se deixa encontrar. É um Deus escondido, mas que se deixa encontrar. Eu peço, Espírito Santo, ao final dessa pregação, realize essa obra hoje. Nessa quinta-feira santa. Realize uma obra profunda no nosso coração, meu Deus. Queremos te encontrar, meu Deus. Também no lavar os pés uns dos outros. Também, Senhor, hoje, nesse dia santo, te encontrar em cada momento, em cada instante. Senhor, eu estou pedindo a Ti, que Teu Espírito Santo nos dê essa graça, de Te reconhecer Jesus, Espírito Santo. Dai-nos essa graça, Espírito Santo, de reconhecer o Senhor Jesus, o Senhor que precisa ser servido por nós, até a morte, até o fim. O Senhor que precisa ser cada vez mais elevado em nossas vidas. Ele em primeiro lugar, Ele em evidência, Ele em destaque. Mas também o Senhor que se esconde. Ele não desaparece, mas Ele se esconde. E cabe a mim procurá-lo. Espírito Santo, me ajuda. Vai dizendo isso, Espírito Santo, me ajuda a encontrar o Senhor. Quando Ele parecer escondido na minha vida, que eu não desista da caminhada, mas que eu prossiga. Mesmo na enfermidade, mesmo na luta de cada dia, que eu possa te encontrar, meu Deus, a cada dia. Vai dizendo isso para o Senhor. Assim como você está, de olhos fechados, com a mão no peito, no coração, nesta hora da misericórdia, que o Senhor agora, que o Espírito de Deus, que o sangue e a água que jorra do lado transpassado do Senhor, lave profundamente a nossa alma, o nosso coração, para que possamos encontrar o Senhor. Vai soltando a sua voz suavemente na linguagem dos anjos. Vamos deixando que o Espírito Santo cele tudo isso. Vamos deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe profundamente em nós nesses dias. Nesta quinta-feira santa, mas também amanhã, no sábado, até explodirmos de alegria, de júbilo no domingo pascal. Que possamos em tudo glorificar nosso Senhor. Solta a sua voz. Isso, solta a sua voz. Isso, solta a sua voz. Suavemente, com a mão no peito, no coração. O coração é o lugar do encontro com Cristo. Isso, vai orando assim. Peça essa graça. Senhor, eu quero viver um retiro nesses dias. Eu quero, Senhor, te encontrar. Eu quero, Senhor, esbarrar contigo, encontrar-me contigo nesses dias. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.